Fala, minhas traças, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, disse pra vocês que o vídeo sobre o Kindle seria completamente sincero e que como eu não tava conseguindo meio que definir as coisas, eu disse, eu vou sentar e gravar o vídeo. E cá estou, diferente, estou sentada na minha cama, minha prateleira está aqui em cima, como vocês já conhecem ela, e vou conversar pra vocês sobre o que é que eu achei do meu Kindle. Vocês enviaram algumas perguntas lá no Instagram, então agora está na hora de responder vários questionamentos que vocês tiveram sobre ele. Vamos lá, primeiramente, o meu Kindle é o Kindle da 10ª geração. Eu comprei ele na Amazon recentemente e quando eu comprei ele estava no valor de R$350. Eu passei ele em várias vezes. Esse Kindle aqui, ele tem 4 LEDs laterais, a tela é sensível ao toque, tinha preto e branco, mas eu queria o preto. Ele é 6 polegadas, ele é anti-reflexo e ele tem 8 GB de memória. Alguns dos questionamentos de vocês. Primeiro, a Ellen perguntou, quando passa a página, vira como se fosse um livro? Tipo aquele efeito 3D? Não, ele não faz isso. Ó, eu vou aqui aumentar o brilho para vocês poderem ver. Quando ele passa a página, ele tem essa opção aqui. Ele pode virar assim como se as letras se substituíssem. Ou também tem uma opção em que a tela fica meio que preta antes dessa passagem. Eu não gostei porque dá na minha cabeça um bug. Mas tem como fazer isso. Essa passagem é assim. Eu não gostei porque eu não posso passar pra cima. E também não tem a autorrolagem. Eu já sabia disso, mas é porque eu tava meio que acostumada com as minhas leituras no telefone, em que eu tinha essa possibilidade. Outra pergunta, a Sara perguntou, o tamanho dele é bom? Tipo, dá pra deixar a letra grande, essas coisas? Gente, eu vou abrir aqui um livro que é da Amazon e olha, tá assim, essa daqui é a minha letra padrão, mas aqui nas configurações do Kindle a gente tem como aumentar o tamanho da fonte e deixar tipo ela imensa. Então, problema de tamanho de letra você não vai ter. Também tem como a gente ajustar o negrito para deixar mais escura a letra. E também tem como a gente modificar as fontes, entendeu? As fontes das letras também são modificadas. E a gente tem como deixar nosso padrãozinho salvo de como que a gente quer que seja. Por exemplo, eu fiz toda essa configuração, mas eu tenho o meu padrão salvo. Então, bem aqui eu posso vir, ó, selecionar o tema 1, que é o meu tema, e ele volta para as minhas configurações originais, que são as que eu gosto. Próxima pergunta, qual o seu Kindle? Eu já disse, o meu é o 10ª geração, o valor foi 350. E outro, o que é um Kindle? Kindle, gente, a Mari perguntou, o Kindle é um leitor digital. Basicamente ele é um tablet feito para ler, porque as letras dele ficam mais acessíveis à sua vista e ele é pensado para leitura, ou seja, a tela anti-reflexo, ela é pensada para que a gente não tenha nenhum trabalho quando a gente for ler, bem como os espaços, tudo, porque, por exemplo, 8 GB para um tablet eu acho pouco, mas 8 GB para um Kindle eu acho muito e suficiente, que era uma outra pergunta aqui. Gente, 8 GB é muita coisa, porque um livro não tem altas quantidades de espaço, assim, um absurdo. E tem outras coisas, outros benefícios que a gente consegue utilizar aqui. Por exemplo, você pode baixar o livro só quando você quiser sair para ler fora ou você não tiver Wi-Fi de algum jeito. Inclusive, esses Kindles aqui, eles conectam o Wi-Fi, você pode baixar o livro diretamente daqui. Outra pergunta que eu recebi muito é se dá pra ler outra coisa além dos livros da Amazon. Sim, gente, aqui tem uma entrada, do jeito que tem no seu telefone, você coloca ele no notebook e você consegue passar aqui o livro que você baixou de alguma forma, por exemplo, os livros do colégio, da faculdade, você consegue ler tudo aqui no seu Kindle, ele se ajusta. Ele pega alguns formatos, como PDF, MOB. E, gente, algumas pessoas perguntam sempre a diferença entre MOB e PDF. MOB é e-book e PDF. O e-book e o MOB, eles ajustam ao tamanho da tela. Isso eu acho perfeito. O PDF não, é aquela coisa escrita assim, padrãozinho, e que vai vir do jeito que tá. Então, minhas recomendações para baixar são sempre e-book e MOB, que é EPUB e MOB, que eles são maravilhosos. Outra pergunta. O que você acha do Kindle e qual o Kindle que você achou mais vantajoso? Calma, essa vai ser a última pergunta que eu vou responder. A bateria dura quanto tempo? Gente, a bateria dura dependendo da sua utilização. Porque, por exemplo, eu deixo o meu Kindle com o modo Wi-Fi desligado. Eu deixo ele sempre em modo avião. Eu só deixo ele ligado quando eu preciso baixar o livro. E aí, a bateria varia.
No meu caso, ela tá durando uma semana e meia. Quando eu li todos os dias, ela durou uma semana e meia. E agora ela tá durando bastante porque eu tô de ressaca literária essa semana. Então eu tô lendo A Maldição do Tigre aqui. Mas ela tá durando, ela dura bastante. Mas depende muito do que você faz. Eu já vi gente dizendo que Kindle dura 4 semanas de bateria. No meu caso é bem difícil. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Depende do quanto você utiliza e de como você utiliza. É do mesmo jeito do seu telefone. Mas eu acho difícil a bateria durar assim, tipo, meses, 2 meses e tal. Entendeu? Mas, gente, é só carregar. Mas não corre o risco de, por exemplo, seu livro ficar sem bateria do nada. Você vai ver que tá ficando sem bateria, a bateria avisa e tudo. Então, tem como você ajustar. Você pode diminuir o brilho, bateria com brilho menor dura mais tempo, essas coisas. Tudo isso é ajustável. Perguntaram se tem livro de graça. Gente, não tem livro de graça, mas quem adquire o Kindle ganha 2 meses de Kindle Unlimited gratuito. Que quem não sabe o que é Kindle Unlimited é uma Netflix de livros, basicamente. Lá tem vários livros disponíveis e você pode ler todos eles aqui no seu telefone, no notebook, de várias formas. Inclusive, eu sou assinante fiel. Aqui embaixo vai ter todos os links. O link da Kindle Unlimited, o link para os Kindles. Então, se vocês lembram, né, que se vocês comprarem no meu link, vocês estão ajudando o canal a crescer. Outra pergunta que aconteceu muito. Bem, o que você sugeriria para uma traça em relação ao Kindle? Não entendi, mas assim, eu acho que é porque eu chamo vocês de traça, né? O que é que eu sugiro? Primeira coisa, o Kindle, ele é um a mais, ele é um plus. Eu, por exemplo, já sei, tanto que depois dele eu já comprei vários livros físicos. O Kindle é pra você ler mais, ele não vai acabar com os livros físicos, pelo menos não pra mim, que sou uma compulsiva de livros físicos. Eu vi gente dizendo que não compra mais, mas eu continuo comprando. Então, pra mim, o Kindle é um plus. Eu tava lendo muito no telefone e tava lendo muito no notebook. E isso eu vou entrar em outra pergunta que vocês me perguntaram. O que eu achei e se valeu a pena eu comprar o Kindle. Eu confesso que eu estava cheia de expectativas, porque me fizeram a maior viagem, dizendo que eu precisava ter um Kindle, que o Kindle ia mudar a minha vida, que ia ser a melhor compra da minha vida. E assim, eu já estava bem acostumada à leitura no celular, eu já estava bem acostumada à leitura no notebook. Então, eu ainda, após um mês, estou sentindo dificuldade sim com o Kindle, porque, por exemplo, no notebook eu conseguia passar muito mais rápido porque eu passava com o mouse, e no telefone eu passava mais rápido porque tinha autorrolagem. Então, com o Kindle eu ainda estou tendo alguns ajustes, mas eu sei que é questão de adequação, eu sei que é questão de você estar ajustado àquilo. O Kindle não é ruim, de forma alguma. Só que é uma questão de adaptação. Do mesmo jeito que quando você muda de um telefone para outro telefone, quando você muda de um notebook para outro notebook, é uma questão de adaptação. Então, eu ainda estou em processo de adaptação. Quem viu lá no Instagram já disse várias vezes que eu ia guardar para fazer esse vídeo, porque eu queria saber como que seria a minha adaptação. Por isso o nome do vídeo é Primeiras Impressões. Pode ser que depois, daqui a um mês, por exemplo, eu grave um novo vídeo falando pra vocês que o Kindle foi arrebatador e que mudou completamente a minha vida. Mas eu prometi ser sincera com vocês. Não foi o que aconteceu comigo, porque eu continuo comprando os livros físicos e eu estou lendo no Kindle, dou preferência pro Kindle para que eu possa ir me ajustando e adequando as minhas leituras a ele. Também foi muito benéfico o Kindle Unlimited ter voltado, porque tinha vários livros que eu queria ler e agora estão todos eles disponíveis. Outra pergunta é qual seria o Kindle mais vantajoso. Gente, aqui embaixo eu coloquei um comparativo. No link dos Kindles você entra, lá na Amazon mesmo tem um comparativo. Esse Kindle aqui, que é o 10ª geração, ele foi 350. O próximo Kindle seria o Paperwhite, que já é R$500. A diferença dele é que ele tem um LED a mais, a resolução dele é maior e ele fica um pouquinho à prova, ele tipo é resistente à água. E ele também tem a versão de 32 GB. Gente, confesso que eu acho que R$500 no Kindle é muito caro. Mas assim, é meu senso de pobreza, o de vocês pode ser diferente. Eu acho que não teria tanta diferença assim, porque a diferença seria um LED a mais, que ia deixar mais claro, teoricamente falando, e o aumento de espaço e ser a prova d'água. Eu não pretendo ler meu Kindle no banheiro. Então, eu não acho que valeria a pena eu comprar um Paperwhite, e menos ainda o Kindle Oasis, que é R$1.200, R$1.150 na Amazon, que ele tem 25 LEDs, sensor de luz adaptável, ajuste de temperatura, ele também é a prova d'água,
tem 7 polegadas e também aumenta o tamanho, vai de 8 ou 32. Mas, gente, é muito absurdo. Pra que 25 LEDs? Me explica que festa é essa. Pois é, R$ 1.200 o Kindle Oasis, eu não acho que vale a pena. Então, pra mim, Júnia, minha pessoa, a garota do livro, eu acho que o Kindle que vale mais a pena é o R$ 350, que é o 10ª geração. Porque ele já tá muito próximo ao Kindle Paperwhite. A diferença que eu disse pra vocês é só um LED, um aumentinho básico de resolução e a possibilidade de comprar um tamanho maior. Se você tiver interesse em comprar um tamanho maior, de 32 GB, eu até concordo com você comprar o Paperwhite, mas se você vai comprar um Paperwhite de 8 GB, eu não acho que faça tanto sentido e você necessite de 32 GB. Até porque você pode ir devolvendo os livros ou acumulando eles em uma pasta no notebook para depois mandar para lá e, enfim. Outra coisa que eu achei cara foram as capinhas de Kindle. Gente, 70 conto a capa de Kindle. Eu estou muito atrás de uma porque eu quero botar a mão aqui, porque o Kindle passa assim. Então, quando eu deito, eu queria botar a mão aqui pra poder segurar, ao invés de ficar segurando assim, entenderam? Ó, ficou tipo um sorrisinho. E aí, gente, basicamente são essas as minhas primeiras impressões do Kindle. Então, se você tem muito interesse em comprar, eu acho que vale a pena você experimentar, porque não é caro. Não é caro para a quantidade de funções que isso aqui faz. E a ideia é a seguinte, você vai ter isso aqui durante toda a sua vida, até você comprar outro. Então, eu acho que vale a pena. É um investimento baixo comparado com os valores que a gente paga em livro. Então, compre, parcela em 10 vezes, que você vai pagar R$ 35 por mês. E você vai aproveitar melhor as suas leituras. Se você é um leitor de e-book viciado, tipo, se você lê muito no telefone, lê muito no notebook, eu mega indico, você precisa de um Kindle, porque... Assim, a grande questão dele era o ajuste da vista, né? Eu confesso que, quando eu olho assim, direto, eu não me sinto ajustada. Mas quando eu olho ele assim, gente, é muito perfeito. É muito perfeito. Tipo, pra você ler assim, você consegue ler tudo plenamente. Outra coisa que as pessoas falaram é que eu leria muito fora de casa. Gente, minha vida é muito corrida. Pra quem não sabe, eu sou advogada. Então, quando eu tô fora de casa, eu não tenho tempo pra ler. E ler é meio que meu momento de conforto. Então, eu gosto de estar tranquila, sentada, quieta e separar aquele momento pra isso. Então, no meu caso, eu não me enquadro em ler o Kindle fora de casa. Mas se eu tivesse um Kindle na época da escola, na época da faculdade, meu Deus, ninguém me segurava. Porque se eu já lia livro físico dentro da sala, quem dirá com um Kindle? Então, essas foram as minhas primeiras impressões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque ele foi completamente sincero. Eu acho que eu consegui passar pra vocês o que eu estou sentindo em relação ao Kindle. E que se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês coloquem aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos os seus comentários, tá bom? Lembrando que se vocês usarem os links aqui embaixo para adquirir o seu Kindle ou o Kindle Unlimited, você ajuda o canal e a marca. Beijinhos e vejam os próximos vídeos. Até a próxima!